Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 26 de agosto, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Nosso Senhor tem nos ensinado ao longo destes dias, com várias parábolas e catequese, sobre como é o reino dos céus. Quais são as atitudes que devemos ter para entrar no reino dos céus? Ainda ontem ouvimos sobre a importância da fidelidade, sobre a importância da perseverança, da prudência ao longo do caminho. Hoje, Jesus nos fala destas 10 jovens que levaram óleo consigo e saíram ao encontro do noivo. As que eram imprevidentes eram aquelas que viviam somente do momento. Existem muitas pessoas e muitas vezes nós somos assim. Vivemos do momento, mas não nos preocupamos com o futuro. Não nos interessamos em preparar o nosso futuro. Então elas eram de momento, agiam por impulso e não levaram óleo consigo. Mas haviam aquelas que eram previdentes. O que significa ser previdente? Bom, se uma lâmpada de óleo precisa de óleo para se manter acesa, eu preciso levar comigo óleo se eu quero ter luz no meu caminho. O que isso quer dizer para a nossa vida? Se eu quero que a luz de Cristo permaneça acesa na minha vida, não basta somente viver o tempo presente, mas eu preciso pensar também no futuro. Preciso buscar a Eucaristia, a confissão, preciso cultivar a vida de oração para manter essa luz acesa, porque depois que ela se apaga, não tem como eu acendê-la novamente. Então é preciso manter este óleo da caridade, este óleo, este azeite do amor, da caridade, da partilha, do serviço à igreja. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, disse Jesus, mas não levaram óleo consigo. Ou seja, somente levaram a sua vasilha com a luz acesa, mas sem se preocupar com o futuro. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e pegaram as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Então, aquelas que eram imprevidentes, elas não se preocuparam com o futuro porque pensavam que o noivo chegaria na hora exata, na hora que elas calcularam. Então, o óleo daria. Mas o noivo se atrasou. Ou seja, Deus não entra no nosso esquema. Deus não faz a nossa vontade. Somos nós que temos que fazer a vontade de Deus. Somos nós que temos que cumprir os seus mandamentos, os seus desígnios. Então aquelas imprevidentes, elas acabaram dormindo e quando acordaram, estavam no escuro. Já as previdentes, quando acordaram, tinham óleo consigo, o suficiente para ir até o encontro do noivo. As previdentes, então, disseram àquelas que eram imprevidentes e que pediram um pouco de óleo: De modo nenhum podemos dar óleo, porque pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar nos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço.
Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia e nem a hora. Então é importante estar vigilantes, porque não sabemos a hora em que vamos prestar contas a Deus, a hora em que irá acontecer o julgamento final, a hora em que a morte irá nos encontrar, a hora em que o Senhor irá prestar contas da nossa vida. Se estivermos tudo tranquilo, podemos ficar em paz. Mas se não estivermos tudo tranquilo, se não estivermos seguindo o caminho de Deus, é preciso a conversão. É como o dono de uma empresa. Aquela empresa que está indo bem, ele não teme a fiscalização. E quando o fiscal chegar, encontrará a empresa organizada. Já aquela pessoa que mantém a empresa desorganizada, pode ser que o fiscal chegue numa hora imprevista, multe a empresa ou até mesmo feche aquela empresa. Então, a nossa vida é assim. Esteja preparado para que quando você receber a visita do Senhor, sua cabeça esteja erguida, seu coração esteja ardendo de amor pelo Mestre Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.